Olá, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus pela internet, porque em momentos como esse, mesmo longe fisicamente, mesmo sem o nosso contato físico, longe geograficamente, nós podemos manter a nossa comunhão uns com os outros. E nós estamos preparando vídeos como esse, mensagens poderosas que podem te abençoar, te edificar, te alimentar espiritualmente. Eu queria te lembrar apenas de duas coisas. Por mais que nós não estejamos indo aos nossos cultos presencialmente, é importante que você permaneça cumprindo os princípios da palavra, do que diz respeito a dízimos e a ofertas. Então aqui embaixo você está vendo as contas bancárias da nossa igreja, para que você possa transferir o teu dízimo, dar a tua oferta generosamente, para que a nossa igreja continue funcionando e que nós possamos produzir materiais como esse, que você está recebendo no conforto da sua casa. Também participa do nosso canal ativamente, seja um assinante. Se você não é ainda, assine o nosso canal, clica no sino para receber as notificações toda vez que uma mensagem nova entre aqui, tá bom? Seja abençoado em nome de Jesus. Olá, queridos irmãos, graça e paz, que grande honra e alegria poder estar falando com você por meio da internet, né, e transmitir uma mensagem de Deus para o teu coração. Eu creio que mesmo diante de tudo que temos vivenciado sobre a terra, né, todos os diagnósticos e todos os relatórios negativos que têm surgido no nosso meio, nós podemos, mesmo em meio a tempos difíceis, extrair de nós a força da palavra. E é uma vida de oração, é uma vida de fervor que vai te manter conectado ao céu e conectado a toda essa instrução divina que está diante de nós nesse período. Eu sei que você acabou agora de ter um tempo de oração poderoso, juntamente com sua família. E será justamente nesses tempos de oração, nesses tempos de unidade, em que haverá uma instrução de Deus para a tua vida e para o teu destino. A Bíblia, né, está cheia de momentos onde a terra passou por tempos de dificuldade, né? Israel por muitas vezes passou por algumas situações de seca, onde outros inimigos se levantaram contra eles, mas todas as vezes que eles consideraram a aliança com Deus, todas as vezes que eles, né, se humilharam debaixo da potente mão de Deus, confiando na intervenção divina, houve um favor de Deus e uma porta estendida sobre eles. E eu creio que à medida que nós nos rendemos em oração, à medida que nós confiamos no Senhor, haverá uma intervenção de Deus te assistindo em toda e qualquer fase de tua vida. Lá a Bíblia fala, no livro de Efésios 3,14, diz o seguinte: por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito no homem interior. Eu creio que essa será uma fase de fortalecimento. Talvez tudo aquilo que o diabo tem gerado e todo o quadro que tem se levantado possa parecer que as coisas elas vão sair do rumo. Mas eu declaro que sobre você e sobre sua casa isso não vai acontecer. Nós vamos nos refugiar dentro desse lugar sobrenatural. Paulo, né, orando aqui pela igreja de Éfeso, ele fala da importância de nós estarmos fortalecidos debaixo desse poder sobrenatural. Pois nós estamos debaixo de uma nova aliança, temos o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo é essa pessoa sobrenatural que está com você 24 horas por dia para te trazer todas as instruções e todos os direcionamentos necessários para o tempo em que estamos vivendo. A Bíblia também fala lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não devemos nos fortalecer na força do homem, não devemos colocar a nossa força e foco nos relatórios, porque os relatórios eles estão aí e eles permanecem trazendo para nós informações negativas, mas a Bíblia nos dá um norte. Ela diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não na sua própria força, porque na sua própria força e na sua própria habilidade você não teria resistência e capacidade de passar por isso sem que isso trouxesse nenhum dano para a tua vida. A Bíblia, ela não é um livro que nos priva de problemas, mas ela é um livro que nos garante que nós podemos passar pelo problema e ele não nos causará dano nenhum. A Bíblia fala que nós passaremos pelo fogo e que o fogo não arderá em nós.
A Bíblia diz que nós passaremos pelas águas e elas não nos afogarão. Ou seja, você vai passar por lá, mas nenhum dano será manifesto, nem sobre você, nem sobre a sua casa. É isso que eu quero declarar sobre você durante esse momento. Que durante toda essa fase que estamos passando, né, em nosso país, em nossa cidade, haverá uma intervenção divina. Porque mesmo que essas circunstâncias tenham se levantado, Deus ainda permanece no seu trono. E a sua mão está estendida sobre a sua igreja. Eu quero te incentivar, meu irmão, a permanecer fervoroso, a permanecer em uma intensidade de oração, mais do que você já tem vivido. Porque eu creio que à medida que nós nos mantemos fervorosos, nenhuma influência negativa vai conseguir ter resistência em estar sobre sua mente, sobre sua casa. E mesmo que o mundo esteja em medo e em pânico, nós estaremos refugiados no esconderijo do Altíssimo. Eu creio que à medida que nós permanecemos debaixo do fogo do Espírito em uma vida de oração, porque eu te digo uma coisa, mosca não vai pousar em fogão quente. Né? Então, se você se mantém fervoroso, coisas negativas não vão conseguir ter um lugar em sua mente, não vão conseguir ter um lugar em seu destino, porque nós nos manteremos erguidos por dentro. A Bíblia, ela é um livro que sempre vai trazer um escape da parte de Deus para as nossas vidas. Certa vez, né, os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, nos ensina a orar. E eles estavam, na verdade, querendo que Jesus ensinasse para eles um estilo de vida de oração que funcionasse. Porque era esse tipo de manifestação que eles viam constantemente acontecer na vida de Jesus. Jesus tinha uma vida de oração que produzia resultados. E eu sei que nós, à medida que mergulhamos na palavra de Deus e recebemos todas as instruções necessárias, toda a direção, toda a graça e todo o fortalecimento será liberado para a tua casa e para a tua família. Se na antiga aliança sempre havia um livramento de Deus estendido sobre aqueles que estavam guardados, né? Mesmo quando Israel foi livre do Egito e aquelas pragas caíam sobre o Egito, mas elas não caíam sobre Israel, e geograficamente Israel e o Egito eles estavam próximos. E a Bíblia diz que uma das pragas que caiu sobre o Egito foi a praga da escuridão, a praga das trevas. E diz que mesmo as trevas caindo sobre o Egito, havia luz na habitação, havia luz sobre aqueles que moravam em Israel. Então eu declaro que mesmo que as coisas aí fora estejam escuras e elas estejam turbulentas, vai haver, continuando, luz sobre a sua casa. Mesmo que aí fora esteja havendo escassez, vai permanecer havendo suprimento, vai permanecer havendo paz, vai permanecer havendo direção. Eu quero te incentivar, meu irmão, a se conectar a uma vida de oração mais intensa nesses dias. Porque à medida que nós nos conectamos ao céu, toda a instrução divina vai vir para como procedermos aqui na terra. Lá no livro, também no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 17, Paulo orando, ele diz: eu oro para que o espírito de sabedoria e revelação seja concedido a todos vocês, para que os olhos de vocês sejam iluminados, para que vocês tenham toda a direção, toda a instrução necessária. E essa é a minha oração por você essa noite, que o espírito de sabedoria e revelação possa repousar sobre tua vida, possa trazer sobre você toda a instrução, toda a direção, toda a graça necessária, para que nós possamos caminhar debaixo desse tempo, conscientes de que há um poder sobrenatural guardando a nossa vida. E que mesmo que o caos esteja estabelecido, nós vamos permanecer instruídos por Deus e permanecer debaixo da sua revelação. E nessa revelação haverá toda a instrução, toda a graça e toda a força necessária para que todo o suprimento se manifeste. Eu declaro que você não andará preocupado, que você não andará debaixo de falta de paz, mas que a boa mão do Senhor estará te conduzindo, estará te assistenciando. Eu sei que existe um levante de oração de muitas igrejas, de muitos irmãos, e pode até parecer que nada está acontecendo. Mas a Bíblia fala, eu me lembro de uma passagem lá em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 42, se você for ler o contexto de toda essa história, você vai ver que Israel estava debaixo de uma calamidade. Havia muita seca e eles estavam por anos debaixo dessa situação
todos os recursos haviam acabados. E a Bíblia fala que Elias foi orar e ele orou por chuva. E a Bíblia diz que ele colocou o seu rosto entre os joelhos e após ter orado ele perguntou ao seu servo: e aí? Algo aconteceu? E o seu servo falou: não, nada aconteceu. Às vezes, pessoas elas são muito rápidas em desistir, em não perseverar em oração, porque elas estão tão conectadas com os fatores externos que oram e não vem algo de imediato acontecendo e já desanimam automaticamente. Muitas vezes, irmãos, oração não vai ser um pilim-pim-pim, nem vai ser como colocar a pipoca lá no micro-ondas e em 2 minutos tudo está resolvido. Muitas vezes vamos precisar perseverar, perseverar e perseverar, até ver a manifestação daquilo que estamos orando, até termos a plena convicção de que haverá uma intervenção de Deus. E mesmo que os nossos olhos físicos ainda não estejam vendo essa manifestação, vamos crer que algo vai acontecer. E à medida que nós perseveramos, à medida que nós não desistimos, vamos ver a boa mão do Senhor intervindo. E é justamente isso que acontece naquela passagem. Elias diz: suba lá por 7 vezes, e por 7 vezes o seu servo vai. E na 7ª vez ele diz: agora tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias diz: pois é daí que vai vir uma grande chuva. Talvez, diante dos diagnósticos que nós estamos vendo, parece que a esperança de uma solução esteja como essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas é daí que vai vir uma grande chuva. É dessas portas que vai vir uma grande intervenção de Deus, que vai trazer uma normalidade a todo esse caos. Eu sei que porque nós estamos na terra e nós somos a igreja do Senhor, o caos ele não pode se estabelecer plenamente. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E porque estamos aqui, sempre haverá uma intervenção de Deus sobre o seu povo. Então, sabe, eu quero que você entre debaixo desse descanso sobrenatural. Que a paz que excede todo o entendimento possa guardar a tua vida, possa guardar a tua casa e que você possa perceber toda a instrução de Deus. Esses são dias em que nós estamos mais resguardados, estamos tendo um tempo maior sobre a família, né? São dias também em que nós estamos recebendo mensagens de pessoas que estão preocupadas e porque o seu negócio temporariamente está fechado. E naturalmente, realmente isso é um motivo de preocupação ou de cuidado. Mas irmãos, eu creio que para todo e qualquer problema ou adversidade vai haver uma porta de Deus. Existem coisas que elas podem não estar no seu controle, podem não estar, dentro da sua esfera de resolução, mas existe uma porta, existe um escape de Deus. E mesmo que as coisas não estejam fluindo dentro da normalidade que precisam fluir, haverá uma assistência divina te auxiliando nesse tempo. Nada, confia naquilo que o Salmo 23 fala. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então esse versículo será uma realidade para os teus dias. Será um testemunho poderoso de que a mão do Senhor estará provendo todas as coisas que você precisa durante essa fase. Na verdade, tempos de adversidade têm a capacidade de extrair de nós uma força e uma estrutura que você nem sabia que possuía. Isso me faz lembrar da história de um homem. Ele disse que todos os dias ele passava por uma rua e havia um cachorro trancado dentro de uma casa, que quando ele passava na frente do portão daquela casa, aquele cachorro automaticamente vinha para cima do portão para tentar atacá-lo, mas como o portão estava fechado, sempre o cachorro era frustrado na sua missão. Porém, um certo dia, o dono daquela casa saiu e não travou o portão. E aquele homem, como costumeiramente fazia, foi passar novamente na frente daquela casa, porque era o caminho para o seu trabalho. E quando ele passou, o cachorro veio da mesma forma, só que dessa vez o portão não estava travado. Então o cachorro, quando viu aquela possibilidade de cumprir o que todos os dias tentava fazer e nunca conseguia, correu atrás daquele homem com todas as suas forças. O homem também saiu correndo de uma forma desesperada. E dentre aquelas possibilidades de fuga, ele acabou entrando dentro de uma rua. Só que essa rua ele se deparou com um muro, era uma rua sem saída. E ele olhou para trás e viu o cachorro feroz querendo atacá-lo. Na sua frente, aquele muro fechando aquela rua. E dentro daquela pressão, ele conseguiu pular aquele muro. Em 2 minutos...
pulou o muro e passou para o outro lado. No outro dia, ele foi naquela mesma rua e ele tentou pular aquele muro por 3 vezes e não conseguiu. Então ele entendeu que foi a pressão daquele momento que fez ele fazer o que normalmente ele não conseguiria fazer. Então, sabe, meu irmão, eu quero te dizer algo. Nesses dias de pressão, nesses dias onde as coisas parecem estar fora de controle, haverá uma capacidade, uma sabedoria e um discernimento em você de fazer algo que normalmente você não conseguiria fazer. Fique pronto, porque esses serão tempos onde o seu potencial será desencadeado e você descobrirá uma estrutura e uma força para passar por esse tempo que você nem sabia que estava aí. Então fica firme, persistente, porque algo de muito bom está para ser manifesto. Eu quero orar por você, orar por sua família e declarar que a boa mão do Senhor estará estendida sobre vocês. Pai, graças te dou por cada família, por cada irmão que está conectado conosco nesse momento. Nós declaramos que a tua intervenção e assistência divina esteja sobre essas famílias. Obrigado por cada um deles guardados debaixo da paz que excede todo o entendimento, percebendo a tua instrução para esses dias. Senhor, nós declaramos e confiamos em ti. Confiamos que tua palavra é a verdade. Confiamos que mesmo que tudo caia, a tua palavra vai estar de pé. E ela vai estar guiando os nossos passos, ela vai estar guiando as nossas decisões. E nós cremos que todo esse vento contrário está cessando. E que um tempo de bonança, um tempo de favor está sendo estendido sobre nós. Cremos que quando tudo isso passar, estaremos mais fortes, mais convictos e mais decididos a cumprir o teu plano na terra. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, fica na paz, permaneça confiando no Senhor, porque existe uma intervenção de Deus que está sendo manifesta para esses dias. Algo de muito bom está para acontecer. Se mantenha nessa expectativa e empolgação, e eu sei que toda essa fase vai passar e nós entraremos em um tempo de celebração e graça. Um grande abraço e creio que muito em breve todos nós estaremos reunidos para celebrarmos a bondade do Senhor.